Nas primeiras horas de 22 de junho de 1941, enquanto a escuridão ainda cobria as vastas planícies da Europa Oriental, mais de 3,5 milhões de soldados alemães cruzaram a fronteira soviética no que seria a maior invasão militar da história. A Operação Barbarossa, o ambicioso plano de Adolf Hitler para conquistar a União Soviética, estava em movimento. Enquanto os holofotes da história frequentemente iluminam as dramáticas batalhas pelo grupo de exércitos centro em direção a Moscou, ou a tenaz resistência enfrentada pelo grupo de exércitos norte no caminho para Leningrado, existe uma história igualmente fascinante e crucial que merece nossa atenção. A campanha do grupo de exércitos sul através da Ucrânia. Este foi um teatro de operações que apresentava desafios únicos e oportunidades estratégicas incomparáveis. A Ucrânia não era apenas um território a ser conquistado, era o coração agrícola da União Soviética, o celeiro que alimentava milhões. Suas vastas estepes de trigo dourado se estendiam até onde os olhos podiam alcançar. Mas além da agricultura, a região abrigava recursos industriais vitais, as minas de carvão do Donbass, as fábricas de aço de Kharkov, os campos petrolíferos do Cáucaso que brilhavam no horizonte estratégico alemão como uma miragem irresistível. O Grupo de Exércitos Sul, comandado pelo Marechal de Campo Gerd von Rundstedt, um dos mais experientes comandantes militares da Wehrmacht, tinha diante de si uma tarefa monumental. Diferentemente de seus equivalentes ao norte, este grupo enfrentaria não apenas o Exército Vermelho, mas também a vastidão geográfica de um território que parecia não ter fim, as particularidades climáticas de uma região onde o verão escaldante daria lugar a outonos lamacentos e invernos impiedosos, e uma população local cujas lealdades eram complexas e frequentemente divididas. A composição do Grupo de Exército Sul refletia a importância estratégica de sua missão. Consistia em 3 exércitos alemães principais, o 6º, o 11º e o 17º Exército, além de unidades Panzer, especializadas agrupadas no Panzergruppe 1, comandado pelo talentoso general Ewald von Kleist. A estas forças alemãs somavam-se contingentes significativos de aliados, tropas romenas sob o comando do Marechal Ion Antonescu, unidades húngaras, eslovacas e, posteriormente, italianas. Esta coalizão multinacional traria tanto força numérica quanto complexidades de comando e coordenação. Do lado soviético, as forças que defendiam a Ucrânia eram formidáveis em números, mas severamente prejudicadas pelos expurgos stalinistas dos anos anteriores que haviam dizimado a liderança militar experiente. Os frontes sudoeste e sul, comandados respectivamente pelos generais Mikhail Kirponos e Ivan Chulenev, dispunham de milhares de tanques e milhões de homens, mas careciam da doutrina tática moderna, da coordenação efetiva e, crucialmente, da flexibilidade operacional necessária para enfrentar a guerra mecanizada alemã. O que tornou a campanha ucraniana particularmente notável foi a velocidade vertiginosa dos avanços iniciais alemães, pontuada por alguns dos maiores cercos e batalhas de aniquilação da guerra. Kiev testemunharia um dos maiores desastres militares da história soviética. Uman seria palco de um cerco devastador. A península da Crimeia se tornaria cenário de uma campanha épica e prolongada. E por toda parte, as colunas blindadas alemãs perfurariam as linhas soviéticas com uma eficiência que parecia confirmar todas as teorias da Blitzkrieg. Mas esta também seria uma campanha onde os primeiros sinais das limitações alemãs começariam a aparecer. As linhas de suprimento esticadas até o ponto de ruptura. A subestimação persistente da capacidade soviética de mobilizar novas formações. A chegada do General Inverno, que transformaria estradas em lamaçais intransitáveis. E, acima de tudo, a brutalidade de uma guerra ideológica que não conheceria limites, deixando cicatrizes profundas na terra e em seu povo. Neste vídeo vamos traçar a jornada do Grupo de Exército Sul, desde aquele fatídico amanhecer de junho até o final de 1941, quando as primeiras neves do inverno russo começaram a cair sobre soldados alemães exaustos que haviam avançado centenas de quilômetros, conquistado milhões de prisioneiros, mas ainda não alcançado a vitória decisiva que Hitler havia prometido. É uma história de triunfos táticos espetaculares e custos estratégicos crescentes, de expectativas grandiosas e realidades brutais.
de um momento na história onde os destinos de nações inteiras pendiam na balança. Vamos começar nossa jornada naquele amanhecer de verão, quando os canhões alemães abriram fogo ao longo de uma frente de centenas de quilômetros e o destino da Ucrânia foi lançado no turbilhão da maior guerra que o mundo já havia testemunhado. O planejamento e os objetivos estratégicos. Meses antes do primeiro disparo da Operação Barbarossa, nos escritórios do Alto Comando Alemão em Berlim e nos quartéis generais espalhados pela Europa ocupada, estrategistas militares debruçavam-se sobre mapas imensos da União Soviética, traçando linhas, calculando distâncias, estimando forças. O plano para a invasão da União Soviética era, em sua concepção, de uma ambição sem precedentes na história militar moderna. Adolf Hitler estava obcecado com a ideia de Lebensraum, o espaço vital que ele acreditava que o povo alemão necessitava. A União Soviética, com suas vastas terras, recursos abundantes e, na visão distorcida da ideologia nacional socialista, uma população considerada inferior, apresentava-se como o alvo perfeito para essa expansão. Mas além das motivações ideológicas, havia cálculos estratégicos concretos. A Alemanha necessitava desesperadamente de recursos para sustentar sua máquina de guerra: petróleo, trigo, minérios, mão de obra. A Ucrânia e as regiões ao sul ofereciam tudo isso em abundância. O planejamento da Operação Barbarossa dividiu a frente de invasão em 3 eixos principais, cada um atribuído a um grupo de exércitos. Enquanto o grupo de exércitos centro avançaria através da Bielorrússia em direção a Moscou, e o grupo de exércitos norte se dirigiria aos estados bálticos e Leningrado, o grupo de exércitos sul teria objetivos igualmente cruciais, embora frequentemente menos discutidos na narrativa popular da guerra. Os objetivos primários atribuídos ao marechal de campo von Rundstedt e seu grupo de exércitos sul eram multifacetados e ambiciosos. Primeiro, destruir as forças soviéticas na Ucrânia Ocidental através de rápidos movimentos de cerco. Segundo, capturar Kiev, a capital ucraniana e uma das cidades mais importantes da União Soviética, tanto simbolicamente quanto estrategicamente. Terceiro, avançar para leste através da bacia industrial do Donbass, assegurando seus recursos de carvão e aço. Quarto, e talvez mais ambicioso, penetrar profundamente no sul da Rússia, eventualmente alcançando os campos petrolíferos do Cáucaso, sem os quais a máquina de guerra soviética não poderia funcionar. A geografia da Ucrânia apresentava tanto oportunidades quanto desafios únicos. Diferentemente das regiões florestais e pantanosas que o grupo de exércitos norte enfrentaria, ou mesmo do terreno variado diante do grupo centro, a Ucrânia oferecia vastas estepes abertas que pareciam ideais para a guerra blindada móvel na qual os alemães haviam se especializado. As planícies intermináveis permitiriam que as divisões Panzer operassem com velocidade máxima, realizando os profundos movimentos de cerco que haviam caracterizado as vitórias alemãs na Polônia e na França. No entanto, essas mesmas estepes apresentavam desafios logísticos consideráveis. As distâncias eram imensas. De Lviv a Kiev eram mais de 500 quilômetros. De Kiev a Rostov, na entrada do Cáucaso, mais de 700 quilômetros adicionais. E essas eram distâncias em linha reta. As rotas reais de avanço seriam significativamente mais longas. A infraestrutura de transporte ucraniana, embora mais desenvolvida que em muitas partes da União Soviética, ainda estava longe dos padrões da Europa Ocidental. As estradas eram frequentemente não pavimentadas e as ferrovias operavam em bitola diferente da europeia, requerendo extensos trabalhos de conversão. O clima também era um fator que os planejadores alemães consideraram, mas talvez não com a seriedade necessária. O verão ucraniano, com seu calor intenso e poeira sufocante, daria lugar ao outono lamacento, quando as chuvas transformariam as estradas em rios de lama. Este período, conhecido como Rasputitsa, poderia paralisar completamente as operações móveis. E então viria o inverno, com temperaturas que podiam cair muito abaixo de zero, algo para o qual o exército alemão, confiante em uma vitória rápida, não estava adequadamente preparado. A composição das forças do Grupo de Exército Sul refletia a natureza da tarefa. O núcleo de sua força de choque era o Panzergruppe 1, uma formação poderosa que agrupava as divisões blindadas e motorizadas de elite. Sob o comando de Ewald von Kleist, um general que havia demonstrado maestria na condução de operações blindadas na França,
Este grupo incluía algumas das melhores unidades da Wehrmacht. Divisões como a 1ª Panzer, a 16ª Panzer motorizada e outras formações de elite que haviam sido vitoriosas em todas as campanhas anteriores. Os exércitos de infantaria, o 6º sob o comando do Feldmarschall Walter von Reichenau, o 17º sob Karl Heinrich von Stülpnagel e o 11º sob Eugen Ritter von Schobert, forneceriam a massa necessária para segurar o terreno conquistado, reduzir bolsões de resistência e proteger os flancos das formações blindadas durante seus rápidos avanços. Estas eram formações experientes, muitas com veteranos das campanhas na Polônia, França e Balcãs. A participação dos aliados do eixo acrescentava números significativos, mas também complexidade. O exército romeno, mobilizando centenas de milhares de homens, estava motivado por objetivos próprios: recuperar a Bessarábia e Bucovina do Norte, territórios que a União Soviética havia anexado em 1940. As forças romenas lutariam com particular determinação em certas áreas, mas também enfrentariam limitações em equipamento e treinamento. As unidades húngaras e eslovacas eram menores, mas contribuíam para a força total disponível. Do lado soviético, a situação era paradoxal. Numericamente, as forças disponíveis para defender a Ucrânia eram impressionantes. O Front Sudoeste do general Kirponos dispunha de mais de 800.000 homens, milhares de tanques e peças de artilharia. O Front Sul acrescentava centenas de milhares adicionais. No papel, estas forças deveriam ser capazes de montar uma defesa formidável, se não uma contraofensiva vitoriosa. Mas os números enganavam. Os expurgos de Stalin na segunda metade dos anos 1930 haviam destruído a liderança militar soviética. Comandantes experientes e competentes foram executados ou enviados para o Gulag, substituídos frequentemente por oficiais leais politicamente, mas inexperientes militarmente. A doutrina militar soviética estava em fluxo, com as lições dos conflitos recentes ainda não completamente absorvidas. A mecanização parcial criara formações híbridas que não eram nem completamente motorizadas nem efetivamente tradicionais. Além disso, Stalin havia ignorado repetidamente avisos de inteligência sobre a iminente invasão alemã. Temeroso de provocar Hitler, ele proibiu que as forças soviéticas nas fronteiras tomassem medidas defensivas adequadas. Quando a invasão finalmente começou, muitas unidades soviéticas foram pegas completamente desprevenidas, com munições em depósitos longe das linhas de frente, comandantes ausentes em exercícios de treinamento e planos de mobilização incompletos. Os planejadores alemães, confiantes após uma série ininterrupta de vitórias desde 1939, acreditavam que a campanha soviética seria decidida em questão de semanas. A inteligência alemã subestimava sistematicamente tanto a capacidade soviética de resistência quanto a profundidade de seus recursos humanos e materiais. Havia uma crença generalizada de que, uma vez que as forças soviéticas na fronteira fossem destruídas, o regime de Stalin entraria em colapso, incapaz de mobilizar novas forças ou organizar defesas coerentes. Esta subestimação do adversário seria um dos erros fundamentais da campanha. Mas em junho de 1941, enquanto as unidades do Grupo de Exército Sul se posicionavam ao longo da fronteira, desde os Cárpatos ao norte até o Mar Negro ao sul, a confiança era alta. Os soldados alemães, veteranos de vitórias rápidas e decisivas, esperavam que a Rússia fosse mais um triunfo em uma sequência aparentemente interminável. As ordens eram claras: avançar rapidamente, cercar e destruir as forças inimigas, não dar tempo para que se reorganizassem. O estágio estava montado para uma das maiores campanhas militares da história. Ao longo de centenas de quilômetros de fronteira, mais de 1 milhão de homens, milhares de tanques, dezenas de milhares de veículos e canhões aguardavam o sinal. Nos céus, a Luftwaffe preparava-se para estabelecer supremacia aérea através de ataques devastadores contra aeródromos soviéticos. Nas estradas que levavam ao leste, as colunas de suprimentos se estendiam até o horizonte. E então, nas primeiras horas de 22 de junho de 1941, quando os primeiros raios de sol começaram a iluminar as planícies ucranianas, o silêncio foi quebrado pelo trovão da artilharia alemã. A Operação Barbarossa havia começado. O avanço pela Ucrânia estava em movimento. Os primeiros dias, rompendo as defesas fronteiriças.
O alvorecer de 22 de junho de 1941 chegou à fronteira soviético-romena, sob o rugido ensurdecedor de milhares de peças de artilharia alemã e romena. A barragem inicial, cuidadosamente coordenada para começar simultaneamente ao longo de toda a frente de invasão, destruiu posições defensivas, centros de comunicação e concentrações de tropas soviéticas antes mesmo que muitos soldados do Exército Vermelho soubessem que estavam em guerra. Minutos após a barragem de artilharia, as formações de vanguarda do Panzergruppe I cruzaram a fronteira. As colunas blindadas alemãs avançavam em múltiplas pontas de lança, cada uma destinada a perfurar as defesas soviéticas em pontos específicos e então convergir profundamente na retaguarda inimiga, criando bolsões de cerco. Esta era a essência da Blitzkrieg: velocidade, concentração de força nos pontos decisivos e exploração implacável de qualquer brecha. Simultaneamente, a Luftwaffe lançou ataques massivos contra aeródromos soviéticos em toda a Ucrânia Ocidental. Centenas de aeronaves soviéticas foram destruídas no solo, pegas completamente desprevenidas. Aquelas que conseguiram decolar enfrentaram pilotos alemães veteranos em aeronaves tecnologicamente superiores. Em questão de dias, a Luftwaffe estabeleceria supremacia aérea quase completa sobre o setor sul, permitindo que suas aeronaves fornecessem apoio aéreo contínuo às forças terrestres e interrompessem as tentativas soviéticas de movimentação e concentração de reservas. A reação inicial soviética variou dramaticamente dependendo da localização e da qualidade da liderança local. Algumas unidades, apesar das ordens confusas de Moscou, que proibiam qualquer ação que pudesse ser interpretada como provocação, lutaram com tenacidade desesperada. Soldados soviéticos defenderam bunkers e fortificações até o último homem, vendendo caro cada metro de território. Mas estas defesas heróicas eram isoladas e descoordenadas, incapazes de alterar o momentum da ofensiva alemã. Outras formações soviéticas entraram em colapso quase imediatamente. Comandantes que não haviam recebido ordens claras ou que receberam ordens contraditórias hesitaram fatalmente. Unidades tentaram recuar, mas encontraram rotas de fuga já cortadas pelas rápidas colunas blindadas alemãs. Algumas formações simplesmente se desintegraram, com soldados abandonando equipamento e fugindo para o leste, tentando escapar do cerco que se fechava ao redor deles. O Panzergruppe I de von Kleist demonstrou desde o início a efetividade mortal da doutrina blindada alemã. Suas divisões Panzer avançavam em formação de cunha, com tanques na vanguarda, apoiados de perto por infantaria motorizada, artilharia autopropelida e engenheiros. Quando encontravam resistência forte, concentravam força de fogo esmagadora para abrir uma brecha, então fluíam através dela como água através de uma represa rompida. Em alguns setores, unidades blindadas soviéticas tentaram contra-ataques. O Exército Vermelho possuía milhares de tanques na Ucrânia Ocidental, incluindo modelos como o T-34 e o KV-1, que eram, em muitos aspectos, superiores aos tanques alemães contemporâneos. Mas estas vantagens técnicas foram anuladas por táticas inferiores, falhas de comunicação e, crucialmente, problemas logísticos que deixavam muitos tanques sem combustível ou munição. Os contra-ataques blindados soviéticos eram frequentemente desorganizados e fragmentados. Em vez de concentrar suas forças para um golpe poderoso em um ponto decisivo, as formações de tanques eram frequentemente comprometidas em pequenos grupos, onde eram sistematicamente destruídas pela superior coordenação alemã entre tanques, artilharia anticarro e apoio aéreo. As tripulações dos tanques soviéticos lutavam bravamente, mas bravura sozinha não podia compensar a falta de coordenação, suprimentos e suporte adequado. Ao longo da fronteira com a Romênia, as forças romenas também avançavam, embora com menos velocidade e eficiência que suas contrapartes alemãs. O objetivo principal romeno era a recuperação da Bessarábia e Bucovina do Norte, e suas tropas lutavam com determinação particular neste teatro. As forças soviéticas nesta área, parte do Front Sul, resistiram firmemente em alguns setores, mas a pressão coordenada de múltiplas direções gradualmente as forçou a recuar. Nos primeiros 3 dias de combate, o quadro estratégico já estava se tornando claro. As defesas fronteiriças soviéticas haviam sido penetradas em múltiplos pontos. As comunicações entre comandos soviéticos estavam severamente degradadas.
Com muitas linhas telefônicas cortadas e rádios destruídos ou sobrecarregados com mensagens contraditórias. O caos reinava nos níveis superiores de comando soviético, com o próprio Stalin inicialmente recusando-se a acreditar na magnitude da invasão. O fronte sudoeste do general Kirponos tentou executar planos de contraofensiva preparados anteriormente, mas estas tentativas foram frustradas pela realidade no terreno. As unidades designadas para contra-atacar descobriram que o inimigo já estava em sua retaguarda. Os depósitos de suprimentos que deveriam sustentar as operações haviam sido capturados ou destruídos. As formações de reserva que deveriam reforçar as linhas foram interceptadas em marcha pelas colunas blindadas alemãs que se moviam com velocidade surpreendente. Uma semana após o início da invasão, as pontas de lança alemãs haviam avançado entre 100 e 150 quilômetros para o interior soviético em vários setores. Cidades fronteiriças importantes como Lutsk e Dubno estavam ameaçadas ou já capturadas. Mais criticamente, os movimentos das formações alemãs começavam a criar as condições para os grandes cercos que definiriam a campanha. Mas nem tudo corria perfeitamente para os invasores. A resistência soviética, embora frequentemente desorganizada, era em muitos lugares feroz. Soldados soviéticos cercados lutavam até esgotar completamente a munição. Contra-ataques surpresa causavam baixas inesperadas às colunas alemãs. E, crucialmente, a vastidão do território estava começando a exercer seu próprio efeito. As colunas blindadas avançavam rapidamente, mas as linhas de suprimento atrás delas se esticavam perigosamente. A infantaria a pé não conseguia acompanhar o ritmo dos tanques, criando lacunas preocupantes. O terreno também apresentava desafios. Embora as estepes ucranianas fossem geralmente favoráveis ao movimento blindado, havia obstáculos naturais significativos. Rios como o Dniester e, mais adiante, o formidável Dnieper representavam barreiras substanciais. Florestas e áreas pantanosas em certos setores canalizavam o avanço alemão em rotas previsíveis, onde defesas soviéticas bem posicionadas podiam causar atrasos custosos. A poeira era um problema constante. O verão ucraniano era seco, e milhares de veículos levantavam nuvens de poeira que obscureciam a visão, infiltravam-se nos motores e mecanismos e revelavam a posição das colunas para observadores aéreos e terrestres a grandes distâncias. Os soldados alemães, equipados para uma campanha que esperavam que durasse apenas semanas, começavam a sentir o desgaste físico da marcha contínua sob o sol escaldante. Apesar destes desafios, o momentum estava claramente com os atacantes. As notícias que chegavam aos quartéis generais alemães eram quase uniformemente positivas. Milhares de prisioneiros eram capturados diariamente. Imensos estoques de equipamento soviético eram tomados ou destruídos. Cidade após cidade caía. O Exército Vermelho parecia estar à beira do colapso completo. Mas em Moscou, Stalin estava começando a se recuperar do choque inicial. Ordens urgentes foram emitidas para mobilizar reservas de todo o país. Fábricas foram ordenadas a maximizar produção de material bélico. Planos para evacuar indústrias inteiras para o leste, além dos Urais, foram ativados. E nas vastas extensões da União Soviética, milhões de homens receberam ordens de mobilização. Enquanto isso, nas planícies ucranianas, a batalha continuava a se intensificar. O comandante alemão von Rundstedt estava satisfeito com o progresso, mas também ciente de que os objetivos verdadeiramente decisivos ainda estavam adiante. As defesas fronteiriças haviam sido rompidas, mas o grosso das forças soviéticas na Ucrânia ainda não havia sido destruído. Para alcançar uma vitória decisiva, seria necessário cercar e aniquilar essas formações antes que pudessem recuar e estabelecer novas linhas defensivas. Os próximos alvos eram claros. Primeiro, completar o cerco das forças soviéticas na Ucrânia Ocidental. Segundo, capturar a linha do rio Dnieper, a principal barreira aquática entre os alemães e Kiev. Terceiro, e mais ambicioso, tomar a própria Kiev e, com isso, destruir a capacidade soviética de defender o coração da Ucrânia. As ordens foram emitidas. O Panzergruppe 1 devia acelerar seu avanço, penetrando profundamente para leste e norte para criar bolsões de cerco. Os exércitos de infantaria deviam seguir rapidamente, fechando os anéis ao redor das formações soviéticas encerradas e liberando as forças blindadas para novos avanços. As unidades romenas consolidariam o controle sobre a Bessarábia e então avançariam para apoiar o flanco sul da ofensiva principal.
E assim, enquanto junho dava lugar a julho, a campanha entrava em uma nova fase. A batalha fronteiriça estava vencida. Agora viria a tentativa de destruir o Exército Vermelho na Ucrânia através de uma série de cercos devastadores que, se bem-sucedidos, abririam o caminho para Kiev e além. O avanço implacável estava apenas começando. A Batalha de Uman e os primeiros grandes cercos. Enquanto julho avançava sob o sol implacável do verão ucraniano, os comandantes alemães do Grupo de Exércitos Sul voltavam sua atenção para a criação dos grandes cercos que destruiriam as forças soviéticas antes que pudessem escapar para o leste. A doutrina alemã da Kesselschlacht, ou Batalha de Caldeirão, havia provado sua eficácia devastadora na Polônia e na França. Agora seria aplicada em escala ainda maior nas vastas planícies ucranianas. O conceito era elegante em sua simplicidade, mas exigia execução impecável. Formações blindadas avançariam rapidamente em movimentos de pinça convergentes, penetrando profundamente na retaguarda inimiga. Uma vez que as pontas de lança se encontrassem, criariam um anel de aço ao redor das forças soviéticas. Simultaneamente, as forças de infantaria alemãs avançariam para criar um anel externo, protegendo o cerco de tentativas de ruptura de fora, enquanto as forças dentro do bolsão eram sistematicamente destruídas. Um dos primeiros e mais significativos destes cercos se desenvolveu ao redor da cidade de Uman, localizada entre os rios Bug do Sul e Dniester. Aqui, elementos de dois exércitos soviéticos, o 6º e o 12º, totalizando várias centenas de milhares de homens, encontraram-se perigosamente expostos enquanto as pontas de lança do Panzergruppe I se moviam ao redor de seus flancos. O general Kirponos, comandante do Front Sudoeste, percebeu o perigo e ordenou que as forças ameaçadas recuassem para o leste. Mas estas ordens chegaram tarde demais e a execução foi prejudicada pela degradação contínua das comunicações e pela velocidade surpreendente do avanço alemão. Enquanto as colunas soviéticas tentavam se mover para leste, descobriram que os alemães já estavam bloqueando suas rotas de retirada. No final de julho, o cerco de Uman estava completo. Aproximadamente 200 mil soldados soviéticos se encontravam encurralados em um bolsão que se estreitava dia a dia. A Luftwaffe dominava os céus, atacando incessantemente qualquer concentração de tropas ou veículos soviéticos. A artilharia alemã bombardeava as posições defensivas, e as divisões blindadas e motorizadas mantinham o anel externo firmemente fechado. Dentro do bolsão, a situação rapidamente se tornou desesperadora. Os suprimentos eram escassos desde o início, e as tentativas de fornecer reabastecimento aéreo eram insuficientes e perigosas sob o domínio aéreo alemão. A água era particularmente problemática no calor do verão. Munição se esgotava. Combustível para os veículos restantes era inexistente. Os comandantes soviéticos cercados tentaram organizar fugas. Ataques foram lançados contra o perímetro alemão em múltiplos pontos, buscando criar brechas através das quais as tropas pudessem escapar. Alguns destes ataques foram conduzidos com coragem extraordinária, com soldados soviéticos avançando repetidamente contra posições alemãs fortemente defendidas. Pequenos grupos conseguiram romper e escapar para o leste através de florestas e à noite, mas a vasta maioria permaneceu presa. Do lado de fora, tentativas foram feitas para aliviar o cerco. Formações soviéticas recém-mobilizadas atacaram o anel externo alemão, tentando abrir um corredor para as forças cercadas. Mas estas unidades de reserva, frequentemente mal treinadas e mal equipadas, foram repelidas com pesadas baixas pelas defesas alemãs bem organizadas. A batalha dentro do bolsão de Uman durou aproximadamente 2 semanas. Gradualmente, o perímetro encolheu conforme as forças alemãs comprimiam o bolsão, dividindo-o em segmentos menores que podiam ser reduzidos sistematicamente. A resistência soviética, embora frequentemente tenaz, era em últimas análises inútil contra a esmagadora superioridade alemã em potência de fogo, coordenação e controle do ar. No início de agosto, o bolsão de Uman havia sido liquidado. Os números exatos são debatidos pelos historiadores, mas estima-se que entre 150 mil e 200 mil soldados soviéticos foram capturados, com dezenas de milhares mortos ou feridos. Quantidades imensas de equipamento foram tomadas ou destruídas, centenas de tanques, milhares de peças de artilharia, dezenas de milhares de veículos e armas pequenas.
Para a Wehrmacht, Uman foi um triunfo tático clássico. Validou a doutrina de cerco em larga escala e demonstrou que mesmo forças soviéticas numericamente superiores podiam ser isoladas e destruídas através de movimento superior e coordenação. As baixas alemãs, embora não insignificantes, eram uma fração das sofridas pelos soviéticos. Mas enquanto Uman estava sendo liquidado, operações ainda maiores estavam se desenvolvendo. As formações blindadas alemãs, mal parando para descansar, estavam já avançando mais para o leste. O próximo grande objetivo era cruzar o rio Dnieper, a espinha dorsal aquática da Ucrânia e a última grande barreira natural antes de Kiev. O Dnieper era um obstáculo formidável. Largo e profundo em muitos pontos, com poucas pontes e muitas dessas destruídas por engenheiros soviéticos em retirada, o rio deveria, teoricamente, permitir que os soviéticos estabelecessem uma linha defensiva forte. As margens ocidentais ofereciam boas posições para artilharia e observadores, enquanto cruzar o rio sob fogo seria extremamente custoso para qualquer atacante. Os soviéticos estavam desesperados para estabelecer uma defesa sólida ao longo do Dnieper. Ordens de Moscou exigiam que a linha fosse mantida a todo custo. Novas formações eram apressadamente enviadas para reforçar as defesas. Fortificações foram construídas nas margens orientais. Todas as embarcações foram requisitadas ou destruídas para negar ao inimigo meios de cruzamento. Mas mais uma vez, a velocidade alemã provaria decisiva. Em vários pontos ao longo do rio, unidades de vanguarda do Panzergruppe 1 alcançaram o Dnieper antes que defesas adequadas pudessem ser estabelecidas. Em alguns casos, conseguiram capturar pontes intactas através de golpes audaciosos, onde pequenos grupos de tropas avançadas alcançaram as pontes antes que os demolidores soviéticos pudessem detonar as cargas. Onde pontes não estavam disponíveis, os engenheiros alemães demonstraram notável habilidade em estabelecer cruzamentos. Botes infláveis foram usados para transportar tropas de assalto que estabeleceram cabeças de ponte nas margens orientais. Então, trabalhando sob fogo frequentemente intenso, os engenheiros construíram pontes de pontões capazes de suportar primeiro veículos leves, depois artilharia e, finalmente, os próprios tanques. Um dos cruzamentos mais significativos ocorreu perto de Kremenchug, onde elementos do Panzergruppe 1 estabeleceram uma cabeça de ponte substancial. A resistência soviética foi feroz, com contra-ataques repetidos tentando eliminar a cabeça de ponte antes que pudesse ser expandida e reforçada. Batalhas intensas ocorreram literalmente de casa em casa e de trincheira em trincheira, com as margens do rio testemunhando combates brutais. Mas, gradualmente, mais e mais forças alemãs cruzaram o rio. A cabeça de ponte se expandiu. Pontes adicionais foram construídas. E então, como água escapando através de rachaduras em uma represa, as forças blindadas alemãs começaram a fluir através do Dnieper em força crescente. A quebra da linha do Dnieper foi um desastre estratégico para os soviéticos. A última barreira natural antes de Kiev havia caído. As forças alemãs agora tinham pontos de apoio sólidos na margem oriental do rio, de onde podiam expandir suas operações. A rota para Kiev estava se abrindo, mas era também neste momento que os primeiros sinais de tensão na máquina militar alemã começavam a aparecer de forma mais evidente. As divisões que haviam avançado desde a fronteira em junho estavam agora a centenas de quilômetros de suas bases de suprimento. Os veículos mostravam sinais de desgaste após semanas de operação contínua em estradas poeirentas. As tripulações estavam exaustas. As baixas, embora pequenas em comparação com as soviéticas, estavam se acumulando, e as unidades operavam abaixo de sua força total. Os suprimentos eram um problema crescente. Cada quilômetro de avanço adicionava outro quilômetro às linhas de comunicação que precisavam ser protegidas. Combustível, munição, peças de reposição, alimentos, tudo tinha que ser transportado por centenas de quilômetros ao longo de estradas frequentemente inadequadas. A ferrovia estava sendo convertida para a bitola europeia, mas este era um processo lento, e as locomotivas e vagões eram insuficientes. A resistência soviética, embora frequentemente derrotada taticamente, nunca cessava completamente. Grupos de soldados soviéticos cortados nos avanços anteriores operavam nas florestas e áreas rurais, atacando comboios de suprimentos, linhas de comunicação e postos isolados.
Estas operações de guerrilha, embora não pudessem alterar o resultado das grandes batalhas, forçavam os alemães a dedicar forças significativas à segurança da retaguarda. E, crucialmente, os soviéticos continuavam a mobilizar e enviar novas formações para a frente. Stalin havia autorizado uma mobilização em massa e milhões de homens estavam sendo chamados. Embora muitas destas novas unidades fossem mal treinadas e mal equipadas, representavam um reservatório de mão de obra que parecia inesgotável. Cada vez que os alemães destruíam um exército soviético, outro aparecia para tomar seu lugar. Apesar destes desafios crescentes, a liderança alemã permanecia confiante. As vitórias haviam sido espetaculares. Centenas de milhares de prisioneiros, milhares de tanques e canhões capturados ou destruídos. Avanços medidos em centenas de quilômetros. Kiev estava agora ao alcance. E além de Kiev, as riquezas industriais do Donbass e, eventualmente, do Cáucaso pareciam estar ali para serem tomadas. Mas a campanha estava longe de terminar. Os próximos meses trariam batalhas ainda maiores e mais decisivas. E à medida que o verão avançava em direção ao outono, as forças da natureza começariam a exercer sua própria influência sobre os eventos. O cerco de Kiev. Em meados de agosto de 1941, enquanto as forças do Grupo de Exército Sul consolidavam suas cabeças de ponte através do Dnieper, uma decisão crucial estava sendo debatida nos mais altos níveis do comando alemão. Esta decisão moldaria não apenas o curso da campanha na Ucrânia, mas potencialmente o destino de toda a Operação Barbarossa. O Grupo de Exércitos Centro, operando mais ao norte, havia avançado profundamente em direção a Moscou e estava se aproximando de Smolensk. Muitos comandantes, incluindo o chefe do Estado-Maior General Franz Halder, argumentavam que todo o esforço deveria ser concentrado em um golpe direto contra a capital soviética. A captura de Moscou, argumentavam eles, poderia muito bem levar ao colapso do regime soviético. Mas Hitler tinha outras ideias. Ele estava obcecado com os recursos econômicos da Ucrânia e do sul da Rússia. Além disso, via uma oportunidade estratégica notável se desenvolvendo. As forças soviéticas ao redor de Kiev, incluindo o que restava do fronte sudoeste sob o general Kirponos, representavam uma concentração massiva de poder militar. Se estas forças pudessem ser cercadas e destruídas, argumentava Hitler, isso não apenas abriria toda a Ucrânia, mas também eliminaria uma ameaça substancial ao flanco sul de qualquer avanço posterior em direção a Moscou. Após intensos debates, a decisão de Hitler prevaleceu. Elementos do Grupo de Exércitos Centro, especificamente o Panzergruppe II, sob o comando do general Heinz Guderian, um dos mais talentosos comandantes de forças blindadas da Wehrmacht, seriam desviados para o sul. Simultaneamente, o Panzergruppe I de von Kleist avançaria para o norte a partir de suas cabeças de ponte no Dnieper. Os dois grupos blindados se encontrariam a leste de Kiev, criando um cerco de proporções sem precedentes. Para os soviéticos, a situação em torno de Kiev era cada vez mais precária. Stalin, com sua característica inflexibilidade, havia declarado que a cidade deveria ser mantida a todo custo. Recuar era inaceitável. Esta ordem condenaria centenas de milhares de soldados soviéticos. O general Kirponov, um comandante competente que entendia perfeitamente o perigo de cerco, implorou repetidamente permissão para retirar suas forças antes que fosse tarde demais. Ele podia ver as pinças se fechando, Guderian avançando de norte, von Kleist de sul. Mas Moscou negou suas solicitações. Stalin estava convencido de que qualquer retirada resultaria em colapso total e que Kiev deveria ser defendida até o último homem. No início de setembro, as pontas de lança alemãs estavam se movendo rapidamente para convergir. As divisões Panzer de Guderian, operando com a maestria que lhes rendera fama, cortaram através de resistência soviética frequentemente desesperada, mas descoordenada. Von Kleist, aproveitando suas cabeças de ponte no Dnieper, lançou suas forças para o norte. A distância entre os dois grupos blindados encolhia dia a dia. A Luftwaffe estava fornecendo apoio aéreo massivo, atacando colunas soviéticas, centros de comunicação e pontos de estrangulamento. O domínio aéreo alemão era tão completo que aeronaves podiam operar quase com impunidade durante as horas diárias, atacando alvos oportunos e relatando movimentos inimigos aos comandantes terrestres em tempo quase real.
Em 14 de setembro, ocorreu o inevitável. As formações de vanguarda de Guderian e von Kleist se encontraram perto da cidade de Lochvitsa, a leste de Kiev. O anel estava fechado. Cerca de 650 mil soldados soviéticos, 4 exércitos inteiros, estavam agora encerrados em um bolsão gigantesco. Era o maior cerco único da história militar até aquele ponto. Dentro do bolsão, o caos rapidamente se estabeleceu. As comunicações com Moscou foram cortadas. Os suprimentos já eram escassos e agora nenhum reabastecimento era possível. As tropas cercadas estavam distribuídas por uma vasta área e coordenar qualquer tipo de defesa organizada ou tentativa de fuga se tornou extremamente difícil. O general Kirponos tentou organizar uma fuga em massa. Ordens foram dadas para que todas as forças convergissem em pontos específicos e então atacassem simultaneamente o perímetro alemão, tentando abrir corredores de escape. Mas com as comunicações fragmentadas, estas ordens não alcançaram todas as unidades. Mesmo onde alcançaram, a execução foi prejudicada pela falta de suprimentos, especialmente combustível para veículos e munição. Os alemães, por sua vez, estavam determinados a não permitir que nenhuma força significativa escapasse. O anel externo foi reforçado continuamente. A artilharia foi posicionada para cobrir todas as rotas de fuga prováveis. A Luftwaffe foi instruída a concentrar seus esforços na destruição de qualquer tentativa de fuga em massa. As tentativas soviéticas de romper o cerco foram heróicas, mas, em última análise, em grande parte mal sucedidas. Ataques foram lançados contra múltiplos pontos do perímetro. Em alguns lugares, grupos conseguiram criar brechas temporárias. Milhares de soldados conseguiram escapar através destas aberturas, frequentemente abandonando todo o equipamento pesado e fugindo através de florestas e pântanos sob cobertura da escuridão. Mas a vasta maioria das forças cercadas não conseguiu escapar. À medida que setembro avançava, o bolsão foi sistematicamente dividido em segmentos menores. Cada segmento foi então reduzido através de bombardeios de artilharia e ataques aéreos, seguidos por assaltos de infantaria alemã. A resistência em alguns setores foi feroz, com soldados soviéticos lutando literalmente até a última bala. Em outros, unidades inteiras se renderam quando a futilidade de continuar resistência se tornou evidente. A tragédia pessoal para os defensores era imensa. Soldados que haviam lutado bravamente por semanas se viram sem opções. Feridos não podiam ser adequadamente tratados. Alimentos eram praticamente inexistentes. As condições sanitárias dentro do bolsão deterioraram-se rapidamente, levando a surtos de doenças. O próprio general Kirponos morreu durante a batalha, aparentemente morto em combate enquanto tentava romper o cerco com seu Estado-Maior. Sua morte simbolizou o desastre que havia se abatido sobre o fronte sudoeste. Dos comandantes e oficiais de Estado-Maior do front, pouquíssimos sobreviveram para escapar ou se render. No final de setembro, o bolsão de Kiev havia sido completamente liquidado. Os números são estonteantes mesmo pelos padrões da Segunda Guerra Mundial. Aproximadamente 665 mil soldados soviéticos foram capturados. Dezenas de milhares adicionais foram mortos. Mais de 800 tanques, mais de 3 mil peças de artilharia e dezenas de milhares de veículos foram capturados ou destruídos. Kiev foi a maior vitória tática da Wehrmacht em toda a guerra. Em termos de prisioneiros capturados e equipamento tomado, excedeu até mesmo os famosos cercos de 1940 na França. Parecia confirmar todas as teorias da guerra relâmpago e demonstrar a superioridade esmagadora das forças alemãs. Para a União Soviética, foi um desastre de proporções catastróficas. 4 exércitos inteiros haviam sido destruídos. Toda a estrutura defensiva na Ucrânia havia entrado em colapso. O caminho para o leste, para as regiões industriais do Donbass, estava agora amplamente aberto. E, além disso, as valiosas semanas de verão restantes haviam sido perdidas em uma defesa inútil que Stalin havia insistido em manter. Mas havia complexidades que não eram imediatamente aparentes na euforia da vitória alemã. Primeiro, a operação havia consumido tempo precioso. O desvio do Panzergruppe II de Guderian para o sul significou que o avanço em direção a Moscou havia parado por semanas cruciais. Quando a ofensiva contra Moscou finalmente seria retomada em outubro, o clima estaria se deteriorando rapidamente. Segundo, mesmo este cerco massivo não havia destruído toda a capacidade soviética de resistência.
Algumas formações haviam escapado. Mais importante, a União Soviética estava mobilizando novos exércitos das vastas profundezas de seu território. As fábricas evacuadas para além dos Urais estavam começando a produzir tanques e armas. Novas divisões estavam sendo formadas constantemente. Terceiro, as próprias forças alemãs haviam sofrido. Embora as baixas fossem relativamente leves em comparação com as soviéticas, o desgaste acumulado de meses de combate contínuo estava começando a se manifestar. As divisões Panzer, que haviam executado o cerco, estavam operando com força muito reduzida. Muitos tanques precisavam de manutenção significativa ou substituição. As tripulações estavam exaustas. Apesar destes fatores, a liderança alemã via Kiev como validação de sua estratégia. Hitler estava eufórico, considerando-a uma das maiores batalhas da história. Von Rundstedt e seus comandantes receberam elogios, e as ordens foram emitidas para a próxima fase da campanha. A exploração para leste em direção ao Donbass e, além dele, a Crimeia e ao Cáucaso. Mas enquanto os alemães planejavam seus próximos movimentos, o calendário avançava inexoravelmente. Era agora o final de setembro. O outono estava chegando às planícies ucranianas. E com o outono viria a Rasputitsa, o período de lama que transformaria estradas em lamaçais e campos em pântanos. O tempo estava se esgotando para operações móveis antes que o inverno descesse sobre a frente oriental. O avanço para o Donbass e a Crimeia. Com o colossal cerco de Kiev concluído, as forças do Grupo de Exército Sul voltaram sua atenção para os próximos objetivos estratégicos: as ricas regiões industriais do Donbass e a estratégica Península da Crimeia. Estes objetivos representavam não apenas aquisições territoriais, mas a captura de recursos econômicos vitais que os planejadores alemães consideravam essenciais para o esforço de guerra prolongado. O Donbass, localizado no leste da Ucrânia, era o coração industrial soviético. Suas minas de carvão forneciam o combustível para as fábricas de aço. Suas plantas metalúrgicas produziam o material para tanques, canhões e navios. Cidades como Stalino e Kharkov eram centros de produção de guerra. Capturar esta região negaria à União Soviética recursos cruciais, enquanto os forneceria aos alemães. A Crimeia apresentava valor estratégico diferente, mas igualmente importante. Esta península, que se projeta no Mar Negro, abrigava a base naval de Sevastopol, sede da Frota do Mar Negro soviética. Enquanto a Crimeia permanecesse em mãos soviéticas, constituía uma ameaça constante ao flanco sul das forças alemãs. Aeronaves baseadas na Crimeia podiam atacar campos petrolíferos romenos cruciais para o abastecimento do eixo, e a península servia como base para operações anfíbias soviéticas. O avanço inicial para o leste após Kiev encontrou resistência soviética fragmentada, mas frequentemente determinada. As unidades do Exército Vermelho, que haviam escapado do cerco de Kiev, junto com formações recém-mobilizadas, tentaram estabelecer novas linhas defensivas. Mas a desorganização após o desastre de Kiev era profunda, e coordenar uma defesa coerente através de uma frente de centenas de quilômetros era extremamente difícil. As divisões blindadas alemãs, embora mostrando sinais claros de desgaste, mantinham sua vantagem em mobilidade e coordenação. O Panzergruppe I, ainda sob von Kleist, liderava o avanço, com suas colunas de tanques e veículos motorizados movendo-se rapidamente através da paisagem ucraniana. Cidades e vilas eram capturadas em rápida sucessão. Kharkov, um centro industrial maior, caiu em 24 de outubro após combates que, embora intensos, não podiam alterar o resultado contra a superioridade alemã. Mas outubro também trouxe as primeiras chuvas de outono, e com elas, o início da temida Rasputitsa. As estradas ucranianas, muitas delas simples caminhos de terra, transformaram-se rapidamente em rios de lama profunda. Veículos que haviam se movido rapidamente sobre solo firme agora lutavam para avançar mesmo curtas distâncias. Tanques atolavam. Caminhões de suprimento ficavam presos. A infantaria marchava através de lama que alcançava os joelhos, exausta pelo esforço simplesmente de colocar um pé à frente do outro. A lama afetava tudo. Armas ficavam entupidas. Equipamento de rádio falhava. Até mesmo tarefas simples como cozinhar ou montar tendas tornavam-se desafios monumentais. E mais criticamente, o ritmo operacional das forças alemãs, que havia dependido de movimento rápido e exploração oportuna de oportunidades, desacelerou drasticamente. Os soviéticos, acostumados às condições,
conseguiam operar marginalmente melhor, embora eles também sofressem severamente. Mais importante, a lama dava a eles tempo. Tempo para trazer reservas, tempo para construir fortificações, tempo para reorganizar unidades destroçadas. Cada dia que os alemães eram retardados pela lama, era um dia em que as defesas soviéticas podiam ser fortalecidas. Apesar destes obstáculos, o avanço alemão continuou, ainda que em ritmo reduzido. Rostov-on-Don, a porta de entrada para o Cáucaso, foi capturada em 21 de novembro. Esta foi a penetração mais profunda das forças alemãs no sul até aquele ponto, e parecia abrir o caminho para os campos petrolíferos do Cáucaso, que tanto tentavam os planejadores alemães. Mas a captura de Rostov também esticou as linhas de suprimento alemãs até seu ponto de ruptura. As divisões que tomaram a cidade estavam operando no limite extremo de seu alcance logístico. Suprimentos chegavam de forma irregular e insuficiente. As tropas estavam exaustas após meses de combate contínuo. E o inverno estava chegando, com temperaturas começando a cair abruptamente. Os soviéticos, reconhecendo a exposição das forças alemãs em Rostov, organizaram uma contraofensiva. Novas formações foram concentradas, incluindo unidades transferidas de outros setores da frente. Em 27 de novembro, atacaram com força considerável. Os alemães, surpreendidos pela intensidade e coordenação do ataque, lutaram ferozmente, mas foram gradualmente forçados a recuar. Pela primeira vez na campanha oriental, as forças alemãs tiveram que abandonar uma cidade maior que haviam capturado. Rostov foi evacuado, e as forças alemãs recuaram para posições defensivas ao longo do rio Mius. Embora taticamente não fosse uma derrota devastadora, simbolicamente era significativo. O avanço imparável havia sido parado. O Exército Vermelho havia demonstrado que podia não apenas defender, mas também contra-atacar com efeito. Enquanto isso, mais ao sul, a campanha da Crimeia estava se desenvolvendo em paralelo. A península lhe apresentava desafios únicos. Ligada ao continente apenas pelo estreito istmo de Perekop, a Crimeia podia ser defendida com forças relativamente modestas se as posições no istmo fossem mantidas. As defesas soviéticas em Perekop eram formidáveis. Fortificações construídas ao longo de décadas bloqueavam o istmo. Campos minados, arame farpado, bunkers de concreto e posições de artilharia transformavam a estreita faixa de terra em uma zona mortal. O comandante soviético na Crimeia havia recebido ordens de manter a península a todo custo. O 11º Exército Alemão, sob o comando do Generaloberst Erich von Manstein, um dos mais capazes comandantes operacionais da Wehrmacht, foi encarregado de tomar a Crimeia. Manstein rapidamente percebeu que um assalto frontal através de Perekop seria extremamente custoso. Em vez disso, ele planejou uma abordagem multifacetada. Enquanto parte de suas forças fixava as defesas soviéticas em Perekop, através de demonstrações e ataques limitados, outras unidades foram enviadas para cruzar o Mar de Azov mais ao norte, estabelecendo cabeças de praia que contornariam as fortificações principais. Simultaneamente, forças romenas atacariam de outras direções. A execução deste plano em setembro e outubro demonstrou a habilidade tática de Manstein. Apesar da resistência soviética tenaz, as defesas de Perekop foram finalmente rompidas. As forças alemãs e romenas fluíram para a Crimeia, capturando a maior parte da península em questão de semanas. Cidades e vilas caíram rapidamente. Recursos valiosos foram tomados. Mas Sevastopol, a grande base naval no extremo sul da península, era uma história diferente. A cidade era fortemente fortificada, com defesas que haviam sido construídas e melhoradas ao longo de décadas. Canhões navais de grande calibre em posições de concreto podiam engajar alvos a grandes distâncias. A guarnição era substancial e motivada. E, crucialmente, enquanto a frota do Mar Negro mantivesse algum controle sobre as águas ao redor, Sevastopol podia ser reabastecido e reforçado por mar. O primeiro assalto alemão a Sevastopol, lançado em novembro, foi repelido com pesadas baixas. As fortificações provaram ser mais formidáveis do que antecipado. A artilharia defensiva era devastadora, e os defensores lutavam com a determinação de homens que sabiam que não havia recuo possível. Manstein percebeu que tomar Sevastopol exigiria um esforço prolongado e metódico. Artilharia pesada teria que ser trazida, incluindo algumas das maiores peças de cerco disponíveis.
A supremacia aérea teria que ser estabelecida, e um cerco sistemático teria que ser conduzido, comprimindo gradualmente o perímetro defensivo através de ataques cuidadosamente planejados. Mas novembro também trouxe o inverno à Crimeia. Embora mais ameno do que nas estepes do norte, ainda apresentava desafios significativos. As tropas alemãs e romenas, equipadas para uma campanha de verão que deveria ter terminado meses atrás, sofriam no frio. Suprimentos, especialmente roupas de inverno, eram criticamente escassos. A situação logística em toda a frente sul estava se tornando cada vez mais precária. As linhas de suprimentos se estendiam por centenas de quilômetros através de território frequentemente hostil. Partidários soviéticos, civis e soldados que haviam evitado captura, operavam nas florestas e áreas rurais, atacando comboios, explodindo linhas férreas e pontes, e forçando os alemães a dedicar forças crescentes à segurança da retaguarda. O desgaste do equipamento era severo. Tanques e veículos que haviam operado continuamente desde junho precisavam de reparos extensivos ou substituição. Peças de reposição eram escassas. A conversão das ferrovias soviéticas para a bitola europeia estava progredindo, mas muito lentamente para atender às necessidades. Muitos suprimentos ainda tinham que ser transportados por caminhão através de estradas deterioradas. E, mais fundamentalmente, as próprias tropas estavam exaustas. Meses de combate contínuo, marcha e condições difíceis haviam desgastado até mesmo as unidades mais elite. As baixas, embora estatisticamente não catastróficas, estavam se acumulando. Divisões que haviam começado a campanha com força total agora operavam com 50% ou 60% de sua força estabelecida. À medida que novembro dava lugar a dezembro e as temperaturas caíam ainda mais, ficou claro que a campanha não seria concluída antes do inverno. Os objetivos ambiciosos estabelecidos em junho, destruir o Exército Vermelho, capturar os recursos econômicos vitais, alcançar o Cáucaso, haviam sido apenas parcialmente alcançados. Territórios vastos haviam sido conquistados. Milhões de prisioneiros haviam sido capturados. Cidades importantes haviam caído. Mas o Exército Vermelho, embora severamente ferido, não havia sido destruído. Novos exércitos continuavam a aparecer. As fábricas soviéticas evacuadas além dos Urais estavam produzindo novo equipamento. E o inverno russo, em toda sua severidade, estava apenas começando. O inverno chega. Consolidação e reflexão. Em dezembro de 1941, as temperaturas caíram bem abaixo de zero, transformando a lama de outubro em solo congelado duro como ferro. A neve começou a cair, primeiro em flocos esparsos, depois em tempestades que obscureciam a visibilidade e transformavam a paisagem em um manto branco interminável. Para a Wehrmacht, totalmente despreparada para operações de inverno em tal escala, esta mudança climática foi devastadora. As tropas não tinham roupas de inverno adequadas. Casacos grossos, botas de inverno, luvas, chapéus. Todos estes itens essenciais eram escassos ou inexistentes. Os soldados tentavam improvisar, enchendo suas jaquetas com jornal para isolamento, envolvendo panos ao redor das botas, mas estas medidas eram totalmente inadequadas contra o frio ucraniano, que era impactado por correntes de ar geladas que vinham da Sibéria. O equipamento sofria ainda mais drasticamente que os homens. Motores de tanques e caminhões congelavam durante a noite e recusavam-se a ligar pela manhã. O óleo lubrificante engrossava até tornar-se quase sólido. Sistemas hidráulicos falhavam. Baterias perdiam carga rapidamente no frio intenso. Armas emperravam. Até mesmo tarefas simples como operar uma metralhadora tornavam-se difíceis quando as mãos estavam dormentes de frio. As baixas por congelamento começaram a exceder as causadas por combate em muitos setores. Soldados sofriam de queimaduras de frio nos dedos dos pés e das mãos, muitas vezes levando a amputações. Casos de hipotermia eram comuns. A capacidade de combate de unidades inteiras era severamente reduzida não por ação inimiga, mas simplesmente pelo clima. Os soviéticos, embora também sofrendo com o frio, estavam muito melhor preparados. Roupas de inverno adequadas haviam sido distribuídas. Os soldados do Exército Vermelho entendiam como sobreviver e operar no inverno russo, como construir abrigos improvisados, como manter armas funcionando em temperaturas extremas, como evitar congelamento.
Crucialmente, muito do equipamento soviético fora projetado desde o início para operar em condições de inverno. Esta disparidade na preparação para o inverno deu aos soviéticos uma vantagem operacional pela primeira vez na campanha. Em dezembro, enquanto as forças alemãs lutavam simplesmente para sobreviver ao frio, o Exército Vermelho lançou contra-ofensivas em múltiplos setores da frente. Ao redor de Rostov, as forças soviéticas continuaram pressionando as posições alemãs ao longo do rio Mills. Embora não conseguissem romper completamente as linhas alemãs, mantinham pressão constante, forçando os defensores a permanecerem em alerta contínuo em condições miseráveis. Mais ao norte, na região de Kharkov, ataques soviéticos testavam as defesas alemãs, buscando pontos fracos. Algumas destas ofensivas conseguiram penetrações locais, capturando vilas e posições fortificadas, embora grandes avanços fossem evitados pela habilidade tática alemã, que permanecia superior mesmo sob condições adversas. Na Crimeia, o cerco de Sevastopol continuava, mas o ritmo das operações havia desacelerado dramaticamente. Manstein reconheceu que assaltos durante o inverno seriam extremamente custosos e provavelmente infrutíferos. Em vez disso, as forças alemãs e romenas focaram em consolidar seu controle sobre o resto da península e preparar-se para uma ofensiva renovada contra Sevastopol na primavera. Mas a Crimeia também testemunhou operações soviéticas agressivas. A frota do Mar Negro, aproveitando-se de seu controle contínuo das águas ao redor da península, lançou desembarques anfíbios em Kerch, no extremo leste da Crimeia. Estas operações tinham o objetivo duplo de aliviar a pressão sobre Sevastopol e estabelecer uma cabeça de praia da qual as forças soviéticas podiam ameaçar a retaguarda alemã. Os desembarques em Kerch foram inicialmente bem-sucedidos. As forças soviéticas, transportadas por navios da frota do Mar Negro, estabeleceram posições nas praias e começaram a expandir suas cabeças de praia. Manstein, reconhecendo a ameaça, teve que desviar forças do cerco de Sevastopol para conter esta nova incursão. Os combates ao redor de Kerch durante dezembro e janeiro foram ferozes. Em condições de inverno brutal, alemães, romenos e soviéticos lutaram pelo controle de posições congeladas. A frente oscilava para frente e para trás, com nenhum lado conseguindo vantagem decisiva. As baixas montavam em ambos os lados, muitas devido ao clima tanto quanto ao combate. À medida que 1941 chegava ao fim, a situação estratégica para o Grupo de Exércitos Sul poderia ser caracterizada como vitórias táticas impressionantes que não haviam resultado em triunfo estratégico decisivo. Territórios vastos haviam sido capturados. Toda a Ucrânia ocidental e central estava sob controle alemão. Milhões de prisioneiros soviéticos haviam sido tomados. Cidades importantes como Kiev, Kharkov e Dnepropetrovsk estavam em mãos alemãs. Mas os objetivos mais ambiciosos permaneciam não alcançados. Os campos petrolíferos do Cáucaso estavam ainda a centenas de quilômetros de distância. Sevastopol resistia. E, mais fundamentalmente, o Exército Vermelho, embora severamente danificado, não havia sido destruído. Novas formações continuavam a aparecer. A capacidade industrial soviética, embora reduzida pela perda de território, continuava funcionando e até expandindo nas regiões além dos Urais. As linhas de frente se solidificaram ao longo de uma linha irregular que se estendia desde o Mar de Azov no sul, através das regiões do Donbass e Kharkov, e então curvava-se para o noroeste em direção à Bielorrússia. Ao longo desta frente, unidades alemãs e soviéticas se encaravam através de terra de ninguém congelada, trocando fogo de artilharia e realizando patrulhas limitadas, mas sem lançar grandes operações ofensivas. Para os soldados individuais de ambos os lados, o inverno de 1941 a 1942 foi uma provação de sobrevivência. Alemães em posições defensivas improvisadas lutavam para manter-se vivos contra o frio. Soviéticos, embora melhor preparados, também sofriam em suas trincheiras e bunkers gelados. Ambos os lados experimentavam as imensas dificuldades de operações de inverno em condições extremas. Os civis ucranianos, pegos entre os exércitos em guerra, enfrentavam suas próprias tragédias. A ocupação alemã trouxe consigo políticas que variavam de exploração econômica a terrível violência contra populações consideradas indesejáveis. A economia ucraniana foi sistematicamente saqueada para apoiar o esforço de guerra alemão. Alimentos foram requisitados,
frequentemente deixando a população local à beira da fome. Trabalho forçado foi implementado em escala massiva, com centenas de milhares de ucranianos sendo enviados para trabalhar na Alemanha ou em projetos de construção militar. As áreas sob ocupação alemã também testemunharam a implementação de políticas ideológicas nazistas. A população judaica da Ucrânia enfrentou perseguição sistemática e violência em massa. Comunidades inteiras foram destruídas. Estas ações não apenas representavam tragédias humanas imensas, mas também minavam qualquer possibilidade de os alemães ganharem apoio genuíno da população local. Muitos ucranianos, particularmente no Oeste, inicialmente haviam visto os alemães como potenciais libertadores da opressão soviética. As políticas brutais de Stalin dos anos 1930 e os expurgos haviam deixado ressentimento profundo. Havia esperança de que a ocupação alemã pudesse trazer alguma forma de autonomia ou independência ucraniana. Mas as políticas e ações alemãs rapidamente destruíram tais esperanças. A brutalidade da ocupação, a exploração econômica e as políticas raciais tornaram claro que os alemães não viam os ucranianos como parceiros, ou mesmo como aliados subordinados, mas como recursos a serem explorados. Esta percepção alimentaria resistência crescente e, eventualmente, um movimento partidário substancial. No final de 1941, enquanto soldados em ambos os lados se encolhiam em seus abrigos contra o vento gélido, comandantes em quartéis generais aquecidos faziam balanços e planejavam o futuro. Para os alemães, o equilíbrio era misto. Vitórias táticas espetaculares haviam sido alcançadas, territórios imensos haviam sido conquistados, mas a vitória rápida e decisiva que havia sido antecipada não se materializara. Von Rundstedt e seus comandantes subordinados podiam apontar legitimamente para realizações notáveis. O cerco de Kiev permanecia como uma das maiores batalhas de aniquilação da história. O avanço através da Ucrânia havia sido impressionantemente rápido. A captura de recursos econômicos valiosos havia negado à União Soviética capacidades produtivas significativas. Mas eles também tinham que reconhecer realidades desconfortáveis. As forças alemãs estavam exaustas e desgastadas. As baixas, embora menores que as soviéticas, haviam reduzido significativamente a força de combate. O equipamento precisava de manutenção e substituição em grande escala. As linhas de suprimento estavam esticadas perigosamente. E o inimigo, longe de estar destruído, continuava resistindo e até contra-atacando. Do lado soviético, o inverno trouxe algum alívio após os desastres de verão e outono. As contra-ofensivas de inverno, embora não alcançando avanços decisivos no sul como conseguiram perto de Moscou, demonstraram que o Exército Vermelho estava longe de ser derrotado. Novas unidades estavam sendo formadas. Novo equipamento estava começando a chegar das fábricas evacuadas. E o tempo estava agora do lado deles. Stalin e a liderança soviética podiam ver que haviam sobrevivido ao que talvez fosse o pior. A máquina de guerra alemã havia sido parada. Os exércitos do eixo não alcançariam nem Moscou, nem o Cáucaso em 1941. Isso dava à União Soviética tempo para mobilizar completamente sua vasta população, tempo para colocar sua indústria em pé de guerra total, tempo para reorganizar e retreinar suas forças armadas. À medida que 1941 dava lugar a 1942, ambos os lados se preparavam para renovar a luta quando o clima melhorasse. Os alemães planejavam novas ofensivas destinadas a finalmente capturar os campos petrolíferos do Cáucaso e destruir a capacidade soviética de continuar a guerra. Os soviéticos trabalhavam para construir as forças que eventualmente permitiriam não apenas defender, mas contra-atacar e recuperar território perdido. Mas isso pertence a capítulos posteriores da guerra. A campanha do Grupo de Exércitos Sul em 1941 estava concluída. Havia sido uma campanha de contrastes extremos, triunfos táticos espetaculares e custos estratégicos crescentes, avanços medidos em centenas de quilômetros e objetivos finais que permaneceram inalcançáveis. Vitórias no campo de batalha que não resultaram em vitória na guerra. Para os milhões de pessoas, soldados e civis, que viveram através destes 6 meses de guerra na Ucrânia, 1941 foi um ano que mudou tudo. O mundo antes de junho parecia irrevogavelmente distante. O futuro era incerto e ameaçador. E as feridas,
físicas, psicológicas, sociais, que haviam sido infligidas levariam gerações para curar, se é que curariam completamente. A Operação Barbarossa e o avanço pela Ucrânia representam um dos capítulos mais dramáticos e consequentes da Segunda Guerra Mundial. As batalhas lutadas nestas planícies moldaram o curso da guerra e, em última análise, da história do século XX. Entender esta campanha é essencial para compreender não apenas a guerra em si, mas também as sombras longas que lançou sobre as décadas que se seguiram. Obrigado por me acompanhar até aqui. Não perca a continuação da Guerra na Frente Oriental. Cobriremos todo esse teatro de operações com documentários minuciosos, destrinchando todas as batalhas e eventos que marcaram o destino da guerra. O meu muito obrigado e até mais.